Boa noite a todos. Já sei que nós temos aqui alguns participantes. Estamos começando aqui em ponto 7h30 da noite. Tivemos vários inscritos, né, nesse primeiro webinar, né, Fê? Um webinar dedicado à fertilização in vitro, que é um tratamento, eu diria hoje, muito indicado para muitos e muitos casais. É uma ferramenta muito importante na nossa prática clínica. E a ideia de fazer um webinar dedicado à FIV é justamente tirar dúvidas, que são muito frequentes de casais do Brasil inteiro e até fora do Brasil. E acho que a informação de boa qualidade é a melhor forma da gente disseminar uma medicina boa hoje, né? E graças a Deus a gente tem essas ferramentas aqui, como esse webinar, que vai ficar gravado também. Então, primeiro, boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui. E queria agradecer a presença de todos que se inscreveram, de todos que têm esse interesse na reprodução humana, e agradecer a sua presença, Fê. Doutora Fernanda Ramos, ginecologista, formada pela Faculdade de Medicina do ABC. Ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Depois ela fez especialização em reprodução humana no Centro de Reprodução Humana Mário Covas, que é o centro do Hospital das Clínicas também da USP, onde ela ainda atua, né? E ela também trabalha na Clínica Vida Bem-vinda, já tem aí alguns anos. Então, Fê, muito bem-vinda. Nós dividimos hoje essa estrutura. Eu já vou deixar você falar, estou falando aqui, não quero mais falar. E a estrutura é você, né, vai fazer uma apresentação que foi super bem preparada. E depois nós vamos entrar nas perguntas, que é justamente um Q&A hoje, né? Perguntas e respostas. E se der tempo ainda, a gente vai responder algumas perguntas ao vivo também. Muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite e pela presença de todos. A gente tem, na última confirmação, 123 inscritos, acho. E vamos só, Rê, se você concordar, esperar mais uns 5 minutinhos, que estão entrando as pessoas ainda, aumentando aos pouquinhos aqui os convidados. Sim. A gente também não vai poder esperar muito para não perder o horário, né? Mas as pessoas estão entrando, a gente consegue ver aqui os convidados. E aproveito para dar uma esquentada aqui. Tá certo a visão da câmera, que a gente está testando essa plataforma pela primeira vez, tá tudo bem? Vocês estão me vendo e ouvindo? Rê? Estou te ouvindo. Eu sei que o pessoal aqui... Bom, quem tiver pergunta, a gente vai abrir aqui algumas questões. Aqui, ó, tem gente que já respondeu que está ótimo, a Raquel respondeu que está ótimo. Ah, que bom. Quem tiver alguma dúvida, consegue até mandar aqui pela plataforma do webinar, tá bom? Quem tiver alguma dificuldade, olha só, o Henrique Traí já está mandando aqui. Eu acho que o pessoal já está bem familiarizado. Essa é a vantagem da gente estar em junho de 2020, em meio à pandemia, já que muita gente certamente já usou essas ferramentas aqui, né, pessoal? É isso mesmo, que bom. Fê, eu acho que a gente podia começar, né? Para a gente cumprir aí o nosso horário e tirar as dúvidas, que é o mais importante. Perfeito. Então, vou começar. Tudo bem? Tá vendo aqui a minha tela? Sim, tudo certo? Vou começar então, pessoal. Tudo ótimo. Boa noite. Eu vou pular as apresentações que já foram feitas. A gente vai hoje conversar sobre a fertilização in vitro e eu vou fazer uma breve explicação sobre o tema, uma apresentação, só para a gente ir aquecendo e estimulando as dúvidas a aparecer, tá bom? Para depois esclarecer todas elas aqui. Dr. Renato já me apresentou, mas para quem não me conhece, eu sou Fernanda Ramos, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, e hoje eu trabalho na Clínica Vida Bem-vinda, que é um privilégio, uma honra enorme, então, compartilhar a profissão com esses colegas maravilhosos. Aproveito para agradecer de novo o convite, viu, Rê? Vamos lá, só para a gente aquecer nossa conversa, primeiro uma breve história sobre a fertilização in vitro. O primeiro nascido vivo
por uma FIV, gente, foi a Louise Brown em 1978. Isso rendeu um prêmio Nobel da Paz a Robert Edwards em 2010. Esse é o comecinho dessa história e até hoje a gente já sabe que estima-se que mais de 6 milhões de crianças já tenham nascido através da FIV. Então, a técnica que lá no comecinho deu origem a Louise Brown já evoluiu muito. Os estudos são muito frequentes, todos os dias a gente tem informação nova, a tecnologia avançou muito, então hoje a gente está de frente com uma nova fertilização in vitro, né? Uma nova tecnologia mesmo. Para a gente entender mais ou menos como tudo funciona, eu achei interessante trazer aqui que para uma mulher ficar grávida, alguns passos precisam acontecer. Vou só pegar um laser aqui, vejam se vocês conseguem ver, tá bom? Bem resumidamente, primeiro eu preciso ter óvulos no ovário e que esse ovário funcione adequadamente e que cause ou promova a ovulação. Esse óvulo ovulado precisa ser aspirado pela trompa, que, portanto, tem que ser móvel e pérvia, que quer dizer aberta para aspirar esse óvulo. O óvulo fica estacionado aqui dentro da trompa e aí o sêmen, que é a etapa número 3, tem que ser de boa qualidade para conseguir atravessar todo o sistema reprodutivo, vagina, colo do útero, cavidade, orifício tubário e encontrar o óvulo que está aqui estacionado na trompa. Aqui a gente chega na quarta etapa, que é a fecundação e o desenvolvimento do embrião, que fica aqui na tuba até o 5º dia, quando esse embrião, mais ou menos, tá? Quando esse embrião tem que voltar para a cavidade uterina e se implantar, que é o 5º passo. A implantação acontece no endométrio, que aqui nessa figura é essa camada rosa mais escura, e, portanto, a cavidade uterina tem que ser boa para receber esse embrião. Por exemplo, o endométrio tem que estar bom, numa janela de implantação, e a gente não deve ter miomas que mudam muito a cavidade, pólipo, entre outras questões. E, por último, que a gravidez se desenvolva de forma saudável. Estou dizendo tudo isso, pessoal, porque existe, de uma maneira geral, em reprodução assistida, tratamentos de baixa complexidade e os de alta complexidade. A diferença entre eles é que os tratamentos de baixa complexidade, a fecundação acontece dentro do trato reprodutivo feminino, enquanto que nos de alta complexidade, que é a FIV que estamos conversando hoje, a fecundação ocorre no laboratório de embriologia. Portanto, para a gente testar as técnicas de baixa complexidade, eu preciso poder contar com o trato reprodutivo funcionando, todas aquelas etapas que a gente falou. Quando aquilo não está funcionando, a gente não pode tentar essas opções. E eu estou dizendo isso porque alguns casais preferem começar com as técnicas de baixa complexidade para depois evoluir. Isso é uma possibilidade, mas não é sempre, tá? Então, aqui a gente está falando hoje da técnica de alta complexidade. E as principais indicações, então, são quando os tratamentos de baixa complexidade já foram tentados, e a gente aqui usa a tentativa de 3 vezes, porque já sabemos que depois da 3ª tentativa, a chance de sucesso cai pela metade, então o custo-benefício deixa de ser positivo. Mais de 2 a 3 anos de infertilidade, para esses casos a gente acredita que a baixa complexidade não vai resolver. As tubas obstruídas, não podemos contar com elas para fertilização, para fecundação dentro do sistema reprodutivo. O fator masculino grave, que precisa haver uma manipulação do sêmen para fecundação. Quando existe necessidade de biópsia, que nós temos que ter o embrião em nossas mãos, né? A baixa reserva ovariana e a idade materna avançada, eu deixei um asterisco aqui, porque é importante dizer que, eventualmente, nem sempre isso é associado à infertilidade, mas quando sim, nós estamos correndo contra o tempo. Então, é interessante iniciar pela FIV, quando possível, para a gente usar a técnica mais efetiva e alcançar a gravidez mais rápido, né? Abortamentos de repetição, quando precisamos também estudar o embrião. E aqui, por último, mas nada menos importante, a ansiedade do casal. Tem casal que fala, doutora, eu quero começar pela FIV, porque eu não aguento mais esperar e tomara que dê certo mais rápido. Essa indicação também é super válida, tá bom? A gente hoje vai falar sobre todas essas etapas da fertilização in vitro, do tratamento, tá? E a primeira etapa é o pré-tratamento, que é uma fase de organização e planejamento. Eu acho essa fase muito importante. A gente é acostumado a ver no consultório que casais que podem e conseguem despender atenção para essa fase
tem um tratamento, gente, muito melhor. Claro que não é por isso que a taxa de gravidez aumenta, mas a gente conduz o caso com mais tranquilidade, a ansiedade é mais controlada, então é realmente bem melhor, tá bom? Eu trouxe a questão do planejamento financeiro, primeiramente, só porque eu recebi muitas perguntas sobre o custo da FIV. E, gente, não dá para a gente dizer aqui, porque realmente os valores variam muito com o tipo do tratamento, dose de medicação, número de dias do estímulo, clínica em que ele vai ser feito, quais medicações vão ser usadas. Então, varia muito. Mas o que eu achei interessante de dividir com vocês é que o custo da FIV inclui, além do médico, as medicações, que são medicações de alta tecnologia, o procedimento cirúrgico em si, e aqui vale dizer que além da aspiração, está incluído a sedação, o anestesista, fica um anestesista todo o tempo, os monitores, as medicações, além da tecnologia do laboratório de embriologia, que é um laboratório de tecnologia muito avançada, né? Depois disso, acho que é importante planejar a agenda. Gente, isso é muito importante. O tratamento do começo da aplicação até o momento da aspiração folicular dura em torno de 15 dias, arredondando até um pouquinho para cima, tá? Então, esses 15 dias seria bem importante que exista uma flexibilização da agenda. Uma flexibilidade, na verdade. Por quê? A aplicação das medicações devem ser regulares, quanto mais perto do horário ideal, melhor, e elas são, em sua maioria, injetáveis. Então, não é muito prático aplicá-las fora de casa, apesar de não ser impossível, tá bom? Mas tanto pelo armazenamento quanto pela aplicação, tem um momento ideal. Então, é importante que esteja em casa sempre nesse horário, ou pelo menos quase sempre. Além disso, quem dita o ritmo do tratamento da reprodução humana é o seu ovário. Claro que quanto mais experiência do médico, maior expertise, a gente consegue fazer uma previsão, tá? Não é assim uma coisa muito imprevisível, mas a verdade é que o ovário é que dita esse ritmo. Então, vai ter dia que vai precisar fazer ultrassom e a gente descobre no dia anterior, pela resposta ovariana. Então, existem essas idas à clínica que são frequentes e, por causa disso, é interessante que exista uma programação de agenda. Além disso, a própria aspiração folicular cai num dia que o seu ovário que pede. E às vezes é sábado de manhã, mas às vezes é na quarta-feira. Então, a gente precisa estar um pouco preparado para isso, tá bom? Por último, de planejamento, a saúde. Tudo que a gente está falando aqui é para promover uma gravidez, mas mais do que isso é para que essa gestação seja saudável. Mãe e bebê bem em casa. Então, nesse planejamento pré-FIV, é interessante que ajuste a alimentação, o sono, a gente vai avaliar as comorbidades. Será que os seus hormônios da tireoide estão adequados para engravidar? A sua glicemia, tem alguma doença que a gente pode ajustar ou melhorar o seu cenário? Precisa repor vitamina D? Precisa tomar ácido fólico? Tudo isso a gente vai discutir nesse pré-tratamento. Além disso, gente, não esqueçam os exames de rotina ginecológico. Não dá para a pessoa pensar na fertilização in vitro, que é super tecnológica, e não ter um Papa Nicolau nos últimos 3 anos, tá bom? Então, a gente tem que pensar na saúde desse casal e dessa mulher, que, se Deus quiser, vai ser mãe em muito breve, né? Além disso, a gente começa o uso de vitaminas, principalmente com ação antioxidantes, que podem melhorar a resposta ao tratamento, tá bom? Depois disso, começa o preparo dos ovários. Essa fase também é muito preciosa, ela é bem importante porque aqui a gente personaliza o tratamento de cada mulher. E, gente, FIV não é tudo igual. Cada ovário é um, cada história é uma, e quem sabe isso é o seu médico. Por isso é muito importante que o seu médico já te conheça e conheça o seu ovário. O que isso quer dizer? A gente tem que saber seus ciclos menstruais, se são curtos, longos, sempre iguais, sempre diferentes, se a melhor fase do seu ovário é na sua fase folicular, na sua fase lútea. A gente sabe que as mulheres têm ondas foliculares diferentes, então cada uma tem um momento ideal de começar o tratamento e a gente consegue saber isso se tivermos tempo de nos conhecer e preparar para a FIV, tá bom? Aqui também a gente começa a saber se a coorte é homogênea. Eu não ia entrar nesse detalhe, mas eu recebi 3 perguntas sobre isso, então aqui vai. A coorte homogênea significa que a gente espera que os folículos, que são o cisto, que estão lá no ovário, então o nosso ovário é cheio de cistinhos, cada cisto contém um óvulo. O ideal é que esses óvulos tenham tamanhos semelhantes entre si, porque assim a gente infere a maturidade do óvulo que está lá dentro.
de uma maneira super lúdica. Pensem numa fornada de cookies, a gente faz a massa dos cookies e coloca pouquinho, massa, pocão. Então vão ficar cookies pequenos e cookies grandes. Depois que a gente coloca essa forma no forno, qual é a hora de tirar a forma do forno? Se eu esperar que os cookies grandes fiquem bons, assados, talvez os pequenos queimem, e se eu tirar no momento dos pequenos, talvez os grandes fiquem crus. O mesmo acontece com os folículos. Os maiores têm óvulos mais maduros, os menores óvulos mais imaturos. Então, a gente não sabe exatamente quando fazer essa aspiração. Para isso, o ideal, nem sempre isso é possível, é que os folículos tenham tamanhos semelhantes entre si. E sabendo disso, a gente usa medicações para o preparo dos ovários, que promove esse crescimento mais homogêneo, tá bom? Além disso, também, caso a caso, a gente decide se vai utilizar ou não medicações adjuvantes. Por exemplo, a testosterona, o GH, tudo isso a gente vai conhecendo no preparo da FIV, tá bom? Essa fase, então, é muito importante. Por fim, começamos o estímulo ovariano em si, tá? O que a gente tem que entender dessa fase? É bem importante, é bem comum, na verdade, é o natural, que num ciclo sem tratamento, os nossos hormônios façam recrutamento folicular. Então, vários folículos são solicitados para começar a batalha, a tentar ovular, eles vão crescendo, um folículo fica dominante e esse dominante é aquele que vai ovular. Na natureza, a maioria das mulheres tem um folículo dominante por ciclo, ovula um óvulo e por isso que nós engravidamos de um bebê por vez, na maioria das vezes, tá bom? Na FIV, a gente não quer um óvulo, nós queremos vários óvulos e para isso a gente estimula o crescimento dos folículos. Gente, importante, a gente não consegue criar folículos novos, não consegue, ninguém nunca descobriu como fazer isso, tá? Mas a gente faz com que você já tem, cresçam. Eles vão crescendo, isso se dá por meio de medicações injetáveis, hormonais, baseadas principalmente no hormônio FSH e LH, dura em média de 12 dias o estímulo, e para acompanhar esse crescimento, as pacientes fazem ultrassons seriados, o primeiro no 5º dia da medicação, mais ou menos, e depois disso a cada 2 ou 3 dias, para a gente acompanhar o crescimento desses folículos. Nesse período, a gente também dosa hormônios para ver como é que está a resposta de cada uma ao estímulo. Chega então um momento que no ultrassom a gente identifica que esses folículos estão grandinhos, próximos de 14 milímetros. Essa é a hora que eles correm risco de ovular espontaneamente. A gente não quer que isso aconteça porque os óvulos caem na cavidade abdominal e a gente perde esses óvulos, né? Então, nessa hora, a gente começa uma nova medicação que evita esse pico hormonal e essa ovulação e os folículos continuam crescendo sem ovular. Para fazer isso, a gente geralmente usa a progesterona ou os antagonistas de NRH, o cetrotide ou o orgalutran. Estou trazendo os nomes aqui, não se impressionem com isso, é só porque eu sei que vocês sabem, mas cada caso é um caso, não vou entrar em detalhes das indicações da medicação, tá bom? Muito bem, então bloqueamos a ovulação, continuamos seguindo o crescimento desses folículos até que chega o momento que eu quero que você ovule. Ué, doutora, primeiro não é para ovular e depois é para ovular. Sim, a gente não quer que vocês ovulem espontaneamente, sem supervisão e sem que eu consiga aspirar esses óvulos. Mas eu quero, sim, que exista o trigger. O que é o trigger? É uma palavra em inglês que significa desencadeador. E o trigger, ele desencadeia a ovulação, por fim, mas antes disso, ele termina a maturação dos óvulos. E, gente, eu não quero só óvulos, eu quero óvulos maduros. Então, essa fase é muito importante também. A gente faz o trigger quando os folículos estão em aproximadamente 18 a 20 milímetros, induz o término da maturação dos oócitos, e a gente sabe que 40 horas, mais ou menos, após a aplicação da injeção, acontece a ovulação. Então, antes dessas 40 horas, geralmente 35, 36 horas depois da medicação, nós nos encontramos no centro cirúrgico para a tão esperada aspiração folicular, tá? O que é importante aqui? O horário da aspiração é baseado no horário da aplicação da medicação. Então, de todas as medicações do estímulo,
essa é aquela que tem o horário mais exato, que deve super ser obedecido, tá bom? A gente não pode perder esse time. E daí a gente se encontra no horário combinado e faz aspiração, que é um procedimento cirúrgico, tranquilo, relativamente de baixa complexidade, tá? Ele tem baixo risco, nenhum procedimento é isento de riscos, né? Mas é um procedimento tranquilo, dura pouquinho, mais ou menos 30 minutos, isso depende do número de folículos que vão ser aspirados, né? E a gente faz isso através de um ultrassom transvaginal, que tem uma agulha na ponta, e lá no fundo da vagina, que chama fundo de saco vaginal, a gente aspira esses folículos todos os que a gente consegue ver. Importante, o que a gente vê é o folículo, que é o cisto, com o líquido dentro. O óvulo em si é invisível ao ultrassom. Então, a gente aspira todo aquele líquido, enche os tubos de ensaio e transfere esse tubo de ensaio para a equipe de embriologia, que está lá na sala ao mesmo tempo do nosso lado, o tempo todo, tá? A equipe da embriologia, então, vai nos dizer, olha, doutora, aspirou X óvulos que vieram nesse líquido, que só eles conseguem ver no microscópio. Desses X óvulos, tantos são M2, que quer dizer são óvulos maduros, e tantos foram fertilizados. Essa informação é bem importante, a gente recebe ela no mesmo dia. Depois da aspiração, a paciente recebe alta geralmente no mesmo dia. Tem esse dia de atestado para um descanso, né? Pode existir um incômodo, uma dor abdominal em cólica. Geralmente essa dor é controlada com medicação para analgesia comum, como Buscopan, dipirona, anti-inflamatórios. Se essa dor for muito exacerbada, deve comunicar ao seu médico, tá bom? Mas geralmente é um procedimento tranquilo e depois a vida segue normalmente. Bom, fecundados e aspirados, o embriologista começa a acompanhar o desenvolvimento embrionário. Aqui começa uma segunda fase bem ansiosa. A gente começa a receber notícias, tanto nós, equipe médica, quanto vocês, pacientes, em dias específicos. Isso varia um pouquinho de laboratório, mas geralmente no primeiro dia, no terceiro dia e no estágio de blastocisto, que é entre o 5º e o 7º dia. Então, a gente vai sabendo, olha, X embriões cresceram, estão crescendo bem, não estão, dividindo bem, não estão. E assim a gente vai seguindo o desenvolvimento embrionário. Na nossa clínica, nós gostamos do cultivo estendido. Isso significa que a gente prefere levar um embrião dentro do laboratório até o estágio de blastocisto, que geralmente ocorre em torno do 5º dia, tá? Isso porque a gente sabe que o blastocisto é um embrião com maior chance de gravidez. Mas nem sempre isso é possível, pessoal. Cada caso é um e, eventualmente, a transferência é feita no terceiro dia do desenvolvimento embrionário, tá? Mas, de uma maneira geral, nós preferimos sempre blastocistos e, principalmente aqui, porque, em caso da necessidade de biópsia, esse procedimento é mais seguro no estágio de blastocisto. Não é impeditivo absolutamente que ele seja feito no terceiro dia, mas é preferível que seja feito no 5º dia, tá bom? Também trouxe esse slide pelo número de perguntas sobre a biópsia. A biópsia, gente, é um procedimento de baixo risco, mas não é isento de riscos de forma alguma, tá? A gente retira mais ou menos de 6 a 10 células. E por que que a gente gosta que ele seja um blastocisto? Blastocisto é aquele estágio que o embrião tem separada a massa celular interna, que é essa massinha aqui, e essa é a parte que vai virar um feto, dividida ou separada, desculpa, da casca do embrião. Quando a gente tira as células da casca, é muito mais seguro do que tirar as células da massa celular interna. Então, só nesse estágio é que essas duas partes estão de verdade separadas, e por isso tão mais seguro fazer a biópsia aqui. Então, em casos de necessidade de biópsia, é melhor que esteja no estágio de blastocisto. Por último, existe a fase da transferência. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente pode fazer uma aula inteirinha sobre preparo endometrial, mas é só importante saber que não adianta jogar um embrião dentro do útero a qualquer hora, tá bom? Não adianta. Então, a gente tem que fazer isso no momento específico e ideal. Então, a gente prepara o endométrio para daí fazer a transferência, tá bom? Depois disso,
fica à espera, a gente fica torcendo por um beta-HCG, a gente dosa esse beta-HCG 14 dias depois de vida do embrião, então o embrião que é transferido com 5 dias, a gente faz um beta-HCG depois de 9 dias e um embrião com 3 dias depois de 11 dias. E aí agendamos ultrassom para ver se essa gravidez está indo para frente e, se Deus quiser, alta para o pré-natal, que é o que a equipe toda torce. Tá bom? Acho que falei muito de todas as fases e vamos ver então se a gente consegue abrir as perguntas e esclarecer todas as dúvidas. Acho que é isso, Excelente, pessoal. Fê. Acho que foi muito bom aí, 20 minutos, você fez uma apresentação completa de um tema que é complexo, mas muita gente que está aqui certamente já entende sobre a FIV, né? E a nossa ideia é justamente agora, vamos entrar nas perguntas, e tem, como a gente tem várias perguntas, e eu recebi aqui várias perguntas também ao vivo, a gente podia ser o mais objetivo e completo possível, né? Então vou começar. Que tipo de preparo o casal pode fazer para ajudar no sucesso da FIV? Entre parênteses, alimentação, vitaminas, etc. A gente falou bastante disso, inclusive, no nosso último podcast, né, pessoal? Aproveitando a propaganda, mas vão lá assistir, tá bem legal. Não existe, gente, uma alimentação que de verdade, comprovadamente, aumenta a fertilidade, tá? A gente sabe de uma associação negativa com o mercúrio, por exemplo, que é encontrado em peixes predadores, principalmente o atum, então talvez valha a pena evitar, mas de uma maneira geral, eu acho que podemos usar vitaminas antioxidantes, repor as vitaminas que estão baixas, uma alimentação saudável de modo geral, e acho que isso é o mais importante, né? Quer Perfeito. acrescentar? E sempre que possível manter um peso bom, evitar cafeína em excesso, mais do que 2 xícaras por dia. E Exato. se der para dormir bem, algo em torno de 8 horas por noite também, eu acho que vai bem. Mas o que a Melhor. Fê falou, o podcast que acabou de sair segunda-feira, a gente fala bastante sobre isso. Né? Como você melhorar a sua taxa de gravidez natural, e isso também melhora na FIV. Próxima Isso. pergunta. Se fizermos FIV, temos mais chances de gestação gemelar? Olha, essa pergunta é bem boa. Existem alguns estudos que sugerem que a chance de gêmeos de um único óvulo na FIV pode ser discretamente maior do que na natureza, tá? Mas não é exatamente uma taxa muito relevante. O motivo pelo qual a FIV gera mais gêmeos é porque antigamente se transferiam mais de um embrião, isso era muito comum. Mas hoje é uma tendência mundial transferir um embrião por vez, claro que cada caso é um caso, então a taxa de gemelar pela FIV é discretamente maior, não é exatamente muito relevante. Quando transferido Perfeito. um embrião só, né? Perfeito. Então, só relembrando que existe. Por que não é zero, colocando um embrião só? Porque o embrião pode se dividir e virar os gêmeos monozigóticos, são os gêmeos idênticos, né? Mas isso é raro, é algo em torno então de 1%. Claro que quanto mais embrião se coloca no útero, maior a chance de gêmeos dizigóticos, que são os diferentes. Outra aqui, Fê. Alguma resposta sobre quando, na verdade, os centros de reprodução humana irão normalizar em relação à pandemia Covid-19? A gente, pessoal, tem ficado muito atento com as normas dos conselhos e das sociedades nacionais e internacionais. A gente tem que acompanhar a evolução da pandemia aqui no nosso país e ainda está numa situação um pouco difícil, né? Então, os tratamentos não foram liberados de maneira geral, mas por hora a gente tem liberados os tratamentos de alto risco, né? E dá para a gente fazer todo esse preparo pré-FIV desde já, mas a gente não consegue dar uma data mesmo, isso vai sendo atualizado semanalmente, né? É isso. Eu acho que a grande pergunta aqui a gente sabe que a Anvisa e as sociedades brasileiras e até mundiais têm se posicionado em relação a casais que têm embrião congelado e podem postergar, posterguem, né? Por quê? Talvez porque a gente não tenha ainda rastreado a gestação inteira da Covid-19. E esses dados devem sair agora em julho e agosto, porque as gestantes do primeiro trimestre foram em dezembro na China, devem nascer os bebês agora. Então, na medicina a gente caminha dessa forma, né? Quando a gente não tem total segurança, a gente prefere né, não ser muito invasivo nas medidas, né? Então, a gente acredita, né, Fê, que não é um risco muito alto, é um vírus respiratório, não parece ter
casos assim tão convincentes que têm transmissão vertical, mas a gente respeita e estamos seguindo aí as normas. Isso. Mas é difícil prever. A resposta acho que é essa. A conclusão é que é essa, é? Vê, outra pergunta. Sempre biopsiar os embriões? Há riscos? Acho que é legal falar bem disso, né? Assim, nem sempre e nem nunca, né, gente? Tem as indicações muito claras. É claro que desejo do casal por si só é uma indicação, tá? Tem casal que quer muito fazer a biópsia, isso não é uma contraindicação. Agora, não é um procedimento isento de riscos, de forma nenhuma, tá? A gente sabe que depois que a gente testou um embrião e ele é euploide, ele tem maior chance de engravidar. Então, como a gente tem essa informação, a gente diz que o embrião biopsiado engravida mais. Mas, na verdade, é só porque a gente sabe que ele é normal, não porque a biópsia fez ele engravidar mais em si, né? Então, acho que a gente tem que avaliar caso a caso e as indicações específicas, mas existe um risco, sim, que é bem pequeno, é um procedimento seguro, mas não é risco zero, né, Rê? E assim, só lembrar que quando a gente fala de teste genético, a gente às vezes abrevia e fala, vamos fazer a biópsia dos embriões, mas a biópsia ela é sempre acompanhada da análise, né? Então, quem vai fazer FIV e vai conversar com o seu médico, olha, eu quero fazer o teste genético no meu embrião. Como é que é feito o teste? É feita uma biópsia, que a Fê mostrou ali no slide, exatamente o momento da retirada das células, e essas células são enviadas para um laboratório de genética que vai fazer o laudo a leitura genética. E a gente pode ter os falsos positivos, em torno de 4%. Então, biopsiar sempre para todo mundo não é uma estratégia muito boa, né? Por isso que deve ser muito individualizado. Há riscos pequenos, mas muitas vezes há mais benefícios do que riscos. Vê outra. Exato. Já estamos aqui na quinta, ó. Como aumentar efetivamente a taxa de progesterona? Uso injetável é o mais aconselhável? Putz, gente, esse assunto é bem polêmico. A gente teve uma reunião na Vida Bem-vinda Científica que fala muito sobre isso. Assim, a gente não usa muito a progesterona injetável, tem um alto custo, além de ser muito dolorosa a sua aplicação. Mas o problema é que várias das progesteronas que a gente usa não são dosáveis no sangue. Então, elas não aparecem no exame sérico. Então, quando a gente dose vem baixo, será que é porque está baixa? Ou porque não detectou aquela progesterona que a paciente efetivamente está usando. Então, dosagem de progesterona é uma coisa que tem sua importância, mas que não sugiro que ninguém se apegue muito com esses números, tá? Porque é muito maquiado e a gente tem que fazer uma dosagem pouquinho a pouquinho. Não quer dizer que se você dosou e veio baixa, não significa de verdade que está baixa, tá? Depende da progesterona que a gente usa, ela nem é dosável no exame de sangue. Então, e a progesterona injetável no Brasil não se tem para comprar fácil, né? Geralmente você tem que importar, não é simples, é um uso diário, um intramuscular. Como ela é oleosa, dói. Quem já tomou benzetacil sabe que dói, é algo talvez um pouquinho menos doloroso, mas é todo dia. Então a gente evita ao máximo usar progesterona injetável. Fê, tenho 35 anos e fiz uma FIV. Tive 15 folículos, 8 óvulos, 15 folículos, 8 óvulos, 4 blastocistos, biópsia em todos aneuploides. Os 4 aneuploides. Aneuploides é alterados, né? Então, para quem não fez ainda a FIV. Qual chance na segunda FIV disso acontecer? Ó, não tem um número para eu te dizer isso, mas eu diria que a primeira coisa é a gente tentar entender da onde será que veio essa alteração, né? Se essa alteração tem uma origem genética dos pais, por exemplo, que deve ser investigada, não sei se foi o seu caso, existe sim uma chance disso acontecer de novo, não necessariamente em todos os seus embriões. Agora a gente tem que entender por quê. Com essa incidência alta de aneuploidia, ou seja, todos os blastocistos aneuploides, deve haver alguma alteração que a gente tem que tentar descobrir qual é e ver se ela é evitável. Eventualmente ela não é, e aí a gente tem que, na verdade, continuar biopsiando para tentar encontrar o embrião saudável no meio deles, né? Mas é difícil te dar um número, mas eu diria que existe alguma chance de você formar novos embriões aneuploides. Não necessariamente todos novamente, né? E quando tem cariótipos alterados, seja do pai ou da mãe, que é um exame simples de se fazer, e tem uma translocação, esse risco é aumentado, mesmo para a idade boa, no caso 35 anos,
mas em média a gente teria uma taxa de aneuploidia, de alteração para blastocisto, em torno de 35%, em alguns casos 40% para 35 anos. Foi 100%? Foi, mas foram 4 blastos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com estatísticas de números pequenos, porque senão a gente toma decisões equivocadas, né? A Exatamente. próxima pergunta aqui, Fê, é possível evitar o hiperestímulo ovariano durante o estímulo da FIV? Sim, claro que, gente, não é que ele não existe, que é impossível que aconteça, mas hoje a gente está numa tecnologia avançada o suficiente para fazer um controle super rigoroso e evitar de todas as formas que isso aconteça, tá? Para isso, a gente segue ultrassonograficamente o ovário, a gente faz dosagens hormonais que mostram para a gente se esses hormônios estão subindo muito ou pouco, e o mais importante é a medicação do trigger, aquela que induz a ovulação, que pode deflagrar essa complicação mais ou menos. Então, quando esse risco é maior e o risco é identificável, a gente não usa certo tipo de medicação para evitar que ele aconteça. Então, hoje é um acontecimento raro, tá? Podem ficar seguras. Tubas opacificadas, anatômicas e pérvias, ou seja, tubas normais. Para a FIV, depende aqui, eu não sei se está assim, faltou talvez um dado aqui, tá? Ela coloca assim, para a FIV é necessário retirar? Eu vou complementar aqui que talvez a pergunta seja, se a tuba estiver dilatada ou ectasiada, esse termo é bem comum na esterossalpingografia, é preciso retirar a tuba, Fê, para fazer a FIV? Nem sempre. A gente retira a tuba, principalmente em presença de hidrossalpinge. Quando essa hidrossalpinge, ou seja, a tuba está muito dilatada, com líquido dentro, é significativa, né? E geralmente essa retirada pode ser feita após a FIV, antes da transferência do embrião. Se tem tempo, também pode ser feito antes de tudo, mas às vezes a gente faz a fertilização in vitro primeiro, congela os embriões e corrige a trompa, porque o maior problema dela é a implantação do embrião e não exatamente o sucesso dos embriões formados na fertilização in vitro, tá? Mas não precisa operar todas as trompas alteradas, né? Fê, endométrio fino. Tem como melhorar o endométrio para coito programado ou só na FIV? Endométrio fino também é um desafio, mas a gente consegue fazer alguns estímulos e tratamentos, mas a questão é que, a depender do quão fino e do quanto que ele responde, a gente tem que usar doses hormonais que podem atrapalhar o seu ciclo muito natural, né? Então, eventualmente, a medicação que a gente usa para espessar o endométrio pode atrapalhar o desfecho quando não é feita a fertilização in vitro. Então, é mais seguro, às vezes, a gente fazer todo esse preparo endometrial e fazer a transferência no momento ideal, sem contar naturalmente com a sua ovulação, porque a medicação que eu vou usar pode atrapalhar que isso aconteça, né? E eu acho que tem alguma. Quando a gente pensa em endométrio fino, pode ser falta de hormônio, e aí usar o estradiol para coito programado às vezes não é difícil, né? E você pode pensar em coisas que podem melhorar a vascularização. Então, arginina, aspirina, o AS, né? Às vezes, se usa sildenafil via vaginal, mas é raro para coito programado a gente usar. A gente usa mais no cenário de FIV, e aí usa muitas coisas e é bem desafiador às vezes, porque mesmo usando tudo, o endométrio nem sempre fica espesso, né? É difícil, é Foi um uma desafio. pergunta que é muito comum e eu acho que até o Henrique colocou aqui também ao vivo para a gente falar sobre Duo-Stim. Então, Duo-Stim, e aí eu queria depois que você falasse o que é o Duo-Stim e responder a pergunta também. Duo-Stim é recomendado para todos os casos de baixa reserva ovariana? Fator masculino está ok. Bom, gente, duostin significa que num mesmo ciclo menstrual, ou seja, após uma única menstruação, a gente tem duas fases principais, a fase folicular e a fase lútea. E o duostin significa que a gente vai estimular esse ovário nessas duas fases, então seriam 2 estímulos em um único mês. O principal benefício é o encurtamento do tempo, tá? Mas alguns estudos já sugerem que para mulheres que têm baixa reserva, a gente consegue aspirar mais óvulos, visto que a gente estimula duas fases diferentes desse estímulo. Não é contraindicado fazer, então, se a mulher quer
é uma possibilidade na maioria das vezes, mas também eu não diria que todos os casos de baixa reserva têm que fazer o do STIM, tá? Mas é uma opção super boa e a gente tem comprovação científica de que pode melhorar, sim, o desempenho daquele ciclo. Excelente. O Doistim é uma estimulação dupla, né, feita por uma clínica italiana e que a gente vem nesses últimos anos, né, Fê, na clínica desenvolvendo uma adaptação aqui para o Brasil, para os nossos pacientes, para a nossa medicina, para os nossos custos, né, e que hoje eu acho que é um tratamento realmente, quando bem indicado, vai muito bem, né. Muito. Os casais até gostam, porque eu brinco que é como se você mergulhasse na piscina de 25 metros e saísse lá do outro lado com mais óculos. Você sai com duas coletas, né? E a Então, gente o mindset é esse, você vai fazer um tratamento, só que são duas coletas. E tem uma questão, desculpa só prolongar, mas eu acho bem interessante, é que para quem vai fazer FIV, ou quem já fez sabe um pouco, dá aquela ansiedade de quase desistir às vezes, e o do STIM diminui muito essa taxa de abandono do tratamento. Então, às vezes a paciente se encorajou, tomou coragem, eu vou fazer, aí já faz 2 de uma vez. Então, isso é muito bom, porque às vezes para começar o segundo, principalmente se o primeiro não foi lá aquela coisa, precisa retomar toda a coragem de novo, controlar a ansiedade. Então, às vezes tem esse lado emocional muito importante, tá? É um tratamento Perfeito, que Fê. vai super bem. Fora a questão do custo, que às vezes vale a pena, né? Isso é mais Exato, barato do que fazer duas FIVs. 2 vezes. Como funciona? Bom, acho que aqui você já respondeu, mas vamos lá. Como funciona o processo de FIV? A aula foi disso. E como é a ovodoação? Doação de óvulos. Bom, a mulher que vai receber os óvulos, aliás, tanto a que vai ser receptora quanto a doadora entram numa fila, tá? E nessa fila a gente faz um cadastro de várias informações de ambas e a gente tenta coincidir quando uma mulher receptora precisa de óvulos com uma doadora com fenótipos ou aparências o mais semelhante possível, tá? Então a gente leva em consideração cor do cabelo, cor da pele, várias características para que esse óvulo tenha características semelhantes com a da receptora. E daí a gente faz esse cruzamento de informações. Geralmente, a doadora tem um benefício, inclusive, de custo, né, para fazer esse tratamento. A receptora arca com uma parte desse tratamento para receber os óvulos e, de uma maneira geral, elas dividem meio a meio dos óvulos daquela doadora, tá? Era proibido fazer um tratamento só para doar óvulos, mas hoje em dia não é mais, então mulheres que querem também doar 100% dos óvulos também podem fazer isso. O mais importante é a gente juntar essas informações das duas filas, exceto para os casos em que a receptora não faz questão disso, que é, confesso, muito raro, né? Mas eventualmente não tem nenhum apego com nenhuma imagem de semelhança, e aí essa fila pode ser um pouquinho mais rápida, né? E só lembrando que a ovodoação é um tratamento extremamente sério, ético, permitido no Brasil, muita gente faz, graças a Deus existe, né? Permite a realização de muitos sonhos aí. E não existe troca financeira. Então, quando a gente fala que tem um benefício financeiro, é porque o tratamento da doadora tem um custo menor e isso é permitido pelo Conselho Federal de Medicina. No regulamento do conselho está escrito lá, né? Senão quase ninguém doaria óvulo, né? Injetaria medicação, faria punção, pagaria, né? Para doar óvulo para alguém que você nem conhece. Então é uma forma que o Conselho Federal decidiu que viabiliza. Fê, uma outra pergunta aqui, ó. Uso de hormônio do crescimento, GH, para baixa reserva. O que você acha? Também foi uma discussão nossa bem recente. A gente acha que várias vezes ele tem um benefício ótimo, mas que não necessariamente só pela baixa reserva deve ser utilizado desde o primeiro estímulo. Poxa, mas você vai esperar dar errado para usar? Talvez, porque várias vezes vai bem sem ele, a gente economiza a medicação não só pelo custo, mas também pelos possíveis efeitos colaterais, né? Mas a gente, é uma medicação, gente, segura, mas assim, quanto menos melhor. E então a gente geralmente usa no segundo estímulo, mas é possível sim usar desde o início e a resposta costuma ser boa, né? E o GH, assim, tem um grupo na Austrália que usa muito. A gente andou conversando com eles e olhando os estudos científicos, faz sentido para quem tem idade materna avançada e baixa reserva ovariana. Por quê? Porque
nesses cenários o GH ele é menor, é mais baixo. Também a testosterona é mais baixa e repor faz sentido. Só que a dica é repor antes. Antes a gente usava, né, Fê, sempre na estimulação, junto com as injeções. Hoje a gente mudou o protocolo, acompanhando o que o grupo australiano está fazendo, usando antes. Idealmente, pelo menos 6 semanas antes da FIV. Então, é uma decisão, veja, que é importante ter, né, assim, parar para pensar bem se vale a pena usar, né? E por isso que a Fê falou que geralmente depois de alguma falha, né? Porque senão a gente Efeitos atrasa colaterais, 6 meses, desculpa, 6 semanas no mínimo, né, para é, começar a usar. Tem que é. atrasar o tratamento. Então, às vezes, isso não vale a pena. Foi só um complemento. Fê, efeitos colaterais dos medicamentos usados no estímulo ovariano. Quais são eles? Bom, eu acho que o mais importante aqui, eu já vou me antecipar, porque eu recebi várias dessas perguntas, é principalmente se eles dão câncer, né? Mas assim, gente, a medicação que a gente dá na injeção, geralmente, que é o FSH e o LH, eles têm bem poucos efeitos colaterais. O que tem principalmente efeito colateral é o estrogênio, que é produzido pelo seu ovário quando estimulado pelo hormônio que a gente dá. Então, basicamente, os efeitos colaterais dependem da resposta do ovário. Quando ele responde muito, o estrogênio sobe muito e os efeitos colaterais podem vir. Vários, tá? Pode ter um pouco de enxaqueca, pode ter cefaleia, na verdade, uma discreta náusea. Com a progesterona subindo, umas mulheres também sentem edema, aquela TPM super chata, mas basicamente é isso. Pensando em câncer, eles não aumentam o risco de câncer, a gente usa essa medicação em dose segura e por um curto tempo. Então, é um tratamento também seguro nesse aspecto. E aí, o maior efeito colateral mesmo é a síndrome do hiperestímulo, que a gente já respondeu antes, que a gente toma todos os cuidados para ter e que também acontece pelo excesso de estrogênio do ovário. Fê, eu vou pegar uma pergunta aqui da Mariângela, que está participando aqui do webinar. Ela fez algumas perguntas aqui ao vivo. Então, vamos lá. Ela fala assim, eu vou fazer todas ao mesmo tempo, porque acho que está tudo meio relacionado, tá? Boa noite. Por que um embrião morfologicamente bom A ainda assim pode ser aneuploide? E se o laboratório pode errar no teste genético e acabar descartando um embrião bom, existe retestagem genética? Uau! Bom, assim, quando a gente fala que o embrião é bom, a gente está falando de morfologia. Então, o formato dele é bonito, o número de células que ele tem naquela fase é adequado, o citoplasma parece bom. Então, essas informações são visuais. Além de tudo, elas dependem de alguém que olhou e deu essa informação, tá? Então, também tem esse ponto. Não é uma informação muito objetiva, né? É subjetiva. Quanto melhor o embriologista, mais habituado, mais ele sabe classificar esses embriões, claro. Então, o embrião bonito significa que se desenvolveu adequadamente em termos de divisão celular, mas em nenhum minuto isso quer dizer que o cromossomo que está lá dentro é perfeito. Claro que existe uma associação muito grande entre embriões mais bonitos com embriões normais, mas isso não é uma coisa de 100%. Quem vê cara não vê coração, na vida real também é assim, no embrião também, tá? Então, uma coisa não exclui a outra. Para a gente saber se o cromossomo é normal, precisa do teste genético. O teste genético não é 100%. Então, ele vem com uma possibilidade de erro que é muito baixa, mas existe. Mas o principal viés aí é a presença dos mosaicos. Não é exatamente que ele erra que o embrião é normal, mas ele pega bem uma celulinha que não era normal, mas a do lado era. Existem embriões que têm células normais e anormais misturadas. Depende da quantidade de anormalidade, isso pode gerar um embrião melhor ou pior. Então, esse mosaico pode atrapalhar um pouquinho a avaliação, tá? O teste não é 100%, mas ele acerta bem. E a gente não faz retestagem. Por quê? Porque você, teoricamente, se você usou um melhor teste, você não tem como você ficar. Você até teria como rebiopsiar, mas aí o dano da biópsia talvez seja um dano maior Do do que o que de uma benefício. biópsia única e do que o benefício. Então, a gente sim faz rebiópsia, sim, em casos específicos, quando o laudo não foi conclusivo. Mas a gente não fica buscando, né, se aquele embrião, ou seja, desacreditando no primeiro laudo. Tá? Vamos lá, outra pergunta. Casal homoafetivo
e FIV, o que devemos saber? Acho que brevemente assim, Fê. O tratamento da FIV para o casal homoafetivo, gente, na verdade é igual, exceto que a gente precisa de um sêmen. Esse sêmen tem que ser doado, né? Homoafetivo de mulher, né? Só para... Desculpa, que é o mais comum, tá, gente? Por isso que eu fiz Sim, essa sim. inferência. Mas a gente precisa de um sêmen de doador e esse doador tem que ser desconhecido. Eu acho que o mais importante de dizer é isso. Não pode ser o melhor amigo ou padrinho da criança, não pode. Doador desconhecido, mas o processo é igual. O que tem de benefício é que a gente pode aspirar os óvulos de uma das mulheres e fazer a transferência do embrião no útero da outra. Dessa forma, o material genético vem da doadora do óvulo, mas o material biológico, a participação biológica é das duas, e dá para a gente fazer essas montagens, né? Se vai transferir o embrião em uma, na outra, mas a FIV em si é igual. Perfeito. Tenho 31 anos e sonho em ser mãe, porém nenhum parceiro. Devo congelar meus óvulos agora para uma futura FIV? Essa pergunta é ótima. A gente adora a preservação da fertilidade, o congelamento de óvulos. Eu acho que se você é uma pessoa que não lida bem com a possibilidade da infertilidade, quanto antes congelar, melhor. Então, você pode congelar já, mas eu diria que 31 pode ser um pouquinho cedo. Se você quiser esperar um pouquinho e ver se sua vida muda bem, ainda temos um tempo seguro, tá? Até mais ou menos os 34 anos. Eu não deixaria chegar nos 35 e menos ainda passar deles, já que você já pensa nisso. Mas 31 talvez seja cedo. Quer mesmo assim? Vamos embora quanto antes, melhor. Eu acho que uma dica é testar, fazer a reserva ovariana, dar uma olhada, né? Que se a Com reserva certeza, estiver baixa, talvez acelerar, né? acelerar. Se não, não. É o mais importante. Fê, útero volumoso devido à adenomiose, tem menos chances de positivo na FIV? Talvez sim, não pela fertilização in vitro, sim, em si, mas porque quando a gente coloca um embrião num útero com muito acometido com adenomiose, essa implantação e a gestação pode ser menos frequente, menos provável. Para isso, você pode fazer a FIV, congelar seus embriões e tratar a adenomiose da melhor forma que der. Eventualmente isso é cirúrgico, eventualmente é um tratamento hormonal, a gente consegue diminuir, reduzir bem, e aí a transferência aumenta a chance de sucesso com a transferência do embrião, né? Perfeito. Qual paciente pode se beneficiar com o Duostin? De novo, o Duostin, né? Após o mas eu acho que essa a gente já respondeu, vamos para a segunda aqui. Após o Duostin, faz outra estimulação já no próximo ciclo? Então, acho que assim, só para falar como é que é o protocolo de Duostin. Então a gente faz o primeiro estímulo na primeira fase do ciclo, o segundo estímulo na fase que seria lútea, não é exatamente uma fase lútea, né? Mas na segunda fase, e aí esperaria essa menstruação, e a pergunta que eu entendo é: podemos fazer o terceiro ainda, né? Uhum. Pode, não existe uma contraindicação, tá? É muito ânimo, assim, e às vezes a paciente não tem esse ânimo todo para fazer tudo imediatamente. A gente faz uma avaliação de como ficaram seus ovários, né? Ver se isso também é viável, eventualmente nem dá para a gente fazer, mas não existe uma contraindicação absoluta, por exemplo, porque vai usar hormônio pela terceira vez, isso não, tá? Mas poderia fazer. É raro, tá? Geralmente a gente faz o do estímulo, espera um pouquinho e faz um novo estímulo. Excelente. Teratosospermia é indicação de FIV? Não. Espermograma por si só não indica tratamento nenhum, tá? Primeira coisa, quem indica é a infertilidade. Então, primeiro, você pode tentar engravidar sozinha. Se você tem diagnóstico de infertilidade e o único achado dessa infertilidade é a teratosospermia, a gente pode considerar a FIV, pensando que isso significa que o espermatozoide está ali mal formado, a morfologia dele não é muito bonita, mas não quer dizer, gente, que ele não engravida de jeito nenhum, tá? Esse parâmetro pontual não indica puramente a FIV. Mas talvez a gente pensaria numa ICSI, por exemplo, para ajudar ele e colocar ele dentro do óvulo, depende da qualidade, mas só esse parâmetro não indica diretamente FIV. Maravilha. Olha só, tenho 25 anos, essa é uma dúvida muito frequente. A gente fez até um webinar só sobre isso, né? De endometriose. Tenho 25 anos, jovem. Endoprofunda, sem sintomas e trompas prejudicadas. Reserva ovariana antimileriana de 4,5. Vou fazer FIV ou laparoscopia primeiro?
Bom, a primeira coisa é que a principal indicação da laparoscopia é o sintoma. Em mulher assintomática, a gente teoricamente controla a endometriose de forma clínica, com medicação, enfim. Para tentar engravidar, não podemos usar os anticoncepcionais, mas muito menos precisa operar por causa disso, tá? A gente pode fazer a FIV primeiro e, em caso de falha de FIV, daí a gente considera operar. Agora, se essa endometriose é muito profunda, atrapalha a sua vida e você é jovem, tem uma reserva ovariana boa, também essa cirurgia não vai atrapalhar e comprometer o seu sucesso da FIV, então também é uma possibilidade. Mas sem sintoma, totalmente assintomática, eu não indicaria cirurgia de cara, mas o Dr. Renato é o papa da endometriose, acho que ele pode ter uma opinião. Eu acho que assim, esse quebra-cabeça, né, faltam peças ainda, né? A gente precisa saber se eles estão tentando ou não, há quanto tempo, qual é a Exato. qualidade do sêmen do parceiro, qual é o desejo reprodutivo em termos de número de filhos, se eles já fizeram inseminação antes, se ela tem um útero normal, se ela tem, às vezes não é totalmente sem sintoma, mas tem um pouquinho de dor em alguma localização, aonde que é a endometriose, né, Fê? Se é no ovário, se é na pelve, ou se tem associação com adenomiose, enfim, tem várias perguntas para responder antes de definir. Mas assintomática, em geral, a gente pensa em não operar, né? Bom, outra pergunta aqui, ó. Na TEC, transferência de embrião congelado, ou FET, que a gente fala, né? Estrogênio sanguíneo responde bem, mas o endométrio não, ou seja, o estradiol sobe bem. É feio e fino o endométrio. O que fazer? De novo, o endométrio fino, né? De novo, dizer para vocês que esse é um desafio grande, mas aquilo que também o Dr. Renato já comentou, a gente tem, além do estrogênio, algumas outras possibilidades, né? Pensando em vascularização, o uso do sildenafil, do AS, a gente pode lançar mão de outras medicações e tentar, mas a verdade é que às vezes não responde. Essa relação não é direta mesmo, gente, de o estrogênio do sangue necessariamente atuar no endométrio da forma que a gente gostaria. Então, quem mais diz isso para a gente não é a dosagem sanguínea, é a característica do endométrio ao ultrassom. Então, não adianta, mas está muito fino, mas meu estrogênio do sangue está bom, vamos transferir assim mesmo. Às vezes a gente transfere como dá, porque aquilo não espessa nunca, mas a gente busca o ideal, e o ideal não é baseado na dosagem do sangue do estrogênio, e sim na imagem ultrassonográfica, tá bom? Fê, estamos caminhando para o final, mas acho que vai dar para responder aqui. Essa é uma pergunta muito legal. O que é considerado abstinência curta? Quantos dias seriam abstinência longa? Quais vias recrutam folículos dormentes? Eu acho que essa pergunta não precisava, assim, é muito técnica, mas o que vem agora, eu acho que é o objetivo. Os folículos dormentes que a gente vai recrutar pode levar a um esgotamento dos folículos depois da FIV? Ou seja, estimular com os hormônios, coletar os óvulos, antecipa a menopausa da paciente? Bom, então, primeiro sobre abstinência, a gente acha que relações sexuais diárias ou em dias alternados, acha não, tá? A gente sabe que isso aumenta a chance de gravidez natural. Pensando em quem vai fazer fertilização in vitro e coletar o sêmen, a abstinência curta significa, depende de cada caso, do índice de fragmentação de DNA, mas a princípio pode ser diária ou até dias alternados. Isso, teoricamente, diminui o estresse oxidativo do sêmen, então vale a pena essa abstinência curta. Longa, a gente já considera hoje em dia mais do que 3 dias, 4 dias, já é uma abstinência longa, mas longuíssima em teoria no livro, mais do que 5 a 7 dias já é longuíssima, tá bom? A gente não sugere. E sobre os folículos, gente, todos os meses a gente recruta cerca de, aliás, nem sei cerca, muitos folículos para eles tentarem ovular. E a gente perde por mês cerca de 1.000 folículos. 1.000 folículos que contêm óvulos, independente do que a gente faça. Então, estimular o seu ovário e aspirar 20, 30 folículos, na verdade, a gente só resgata aqueles que seriam perdidos de qualquer forma, mas agora estão guardados com a gente. Na natureza, eles entrariam em atresia, ou morte celular programada. Então, não esgota, não encerra mais rápido e não dá para economizar óvulo no ovário de nenhum jeito que a gente conheça até hoje, tá? Fê, perguntaram aqui se eu vou emendar duas, tá? Se
a FIV pode aumentar, pode ser um fator de risco para a gravidez ectópica, gravidez na tuba. E, aproveitando a pergunta da Cristiane Silvestrin, que fez aqui ao vivo, se o embrião é sempre congelado antes da transferência ou não necessariamente. E ela parabeniza que tá gostando. E eu acho que seria legal fazer o gancho, né, e responder da gravidez ectópica e talvez por que às vezes a gente congela embrião, muitas vezes, né? Tá bom, mas o risco que eventualmente é associado à ectópica com a FIV, gente, já tentaram comprovar isso 1000 vezes, não conseguem comprovar exatamente porque a principal causa de gestação ectópica na FIV é a presença de uma trompa alterada, que é uma clássica indicação de FIV. Então, não é a FIV que causa a gestação ectópica, é que a trompa já tem algum problema e, portanto, o embrião que chega lá pode ficar preso e gerar a gestação no lugar errado, tá? Então, a associação de ectópica é muito maior em FIVs de mulheres que têm fator tubário como causa de infertilidade. E a transferência do embrião a fresco ou congelado não precisa ser sempre congelado. Existe caso que a gente faz transferência a fresco, mas, na verdade, isso não é hoje em dia o mais comum, porque depende do quanto de hormônio que foi utilizado, qual foi sua resposta ovariana, se a sua janela de implantação está adequada. Isso tudo muda muito com o estímulo ovariano. Se sua trompa tem alguma questão e a gente precisa resolver antes da transferência, então existem indicações clássicas para as duas possibilidades, mas ainda temos espaço para os dois tipos de transferência, tá? Tanto a fresco quanto congelado. E só falando que, assim, às vezes quando a progesterona está muito alta, o estradiol está muito alto, ou seja, quando transfere a fresco, existe um risco pequeno, mas maior, de ter gestação ectópica. Então, é um cenário, Cris, que a gente congela também embrião, não pensando muito nesse risco pequeno, mas é uma possível vantagem de congelar o embrião. Então, hoje eu diria que a gente congela bastante o embrião por vários motivos. O principal é fazer análise genética do embrião, a gente congela. O segundo é aumentar a taxa de gravidez para os pacientes que têm uma hiperresposta. O terceiro, e talvez o primeiro da lista, seria evitar a síndrome de hiperestimulação ovariana e também complicações como gestação ectópica. E Fê, acho que a gente podia finalizar com a última pergunta. Deixa eu escolher aqui, tem 4 só, depois a gente responde no texto, para não ficar nenhuma, né? Mas a gente responde lá na Vida Bem-vinda no Instagram. Então, olha só. Deixa eu ver. Marido de 40 anos, espermograma ruim, varicocele. Indicação cirúrgica de varicocele. A FIV após cirurgia ou tentativa natural? Bom, primeira coisa que eu quero saber é como é sua reserva ovariana, quantos anos você tem? Você tem fator de infertilidade também? A gente está correndo contra o tempo, sim ou não? Tudo isso muda a nossa definição de conduta, tá? Mas de uma maneira geral, se você tiver tempo, a gente pode tentar gestação natural após a correção da varicocele, mais ou menos 3 a 6 meses de tentativa. 6 meses às vezes é bastante, mas assim, poderíamos tentar porque existe uma melhora significativa do sêmen depois da cirurgia, e essa melhora não é imediata, então a gente tem que dar tempo de que o sêmen melhore para você tentar engravidar. Então, 3 a 6 meses de gestação natural, tentativa, se você tem tempo. Se você não tem tempo, FIV direto, mesmo depois da varicocelectomia, porque ela melhora os parâmetros seminais para a FIV, inclusive. Então, já que eu vou fazer FIV, não vou corrigir a varicocele. Não, a gente corrige em vários casos para melhorar o sêmen, tá? Fê, muito obrigado. Parabéns pela objetividade, pela sua Eu não sou apresentação. muito boa nisso, você sabe, né, Rê? Eu gosto de falar. Mas eu acho que a gente respondeu muitas perguntas. Eu queria agradecer aqui a presença de todos. Foi uma experiência nova para nós, ao vivo. Foi o nosso primeiro webinar ao vivo mesmo. E contar aqui que foram muitas pessoas participando. Eu fiquei surpreso mesmo. Muitas perguntas excelentes ao vivo, muitos elogios, viu, Fê? Parabéns. Muito E obrigada. com certeza faremos mais. Então, pessoal, quem não segue a doutora Fernanda, siga. A doutora Fernanda tem um Instagram, chama dra.doutora.fernanda.ramos. Sigam ela tem um estilo muito legal e delicado de falar as coisas. Sigam ela. Sigam a Vida Bem-vinda, eu acho que vocês já seguem, né? Porque certamente a gente vai fazer novos webinars
e talvez sobre webinars mais detalhados de alguma etapa da FIV. Talvez a parte da qualidade genética, a parte do laboratório. Então, convido vocês aí a seguirem a doutora Fernanda e a Vida Bem-vinda. Fê, muito obrigado. Se por acaso ficaram para trás ou dúvidas que surgiram, mandem para a gente que a gente vai respondendo via redes sociais mesmo, tá bom? Obrigada, gente, pela presença de todos. Obrigada, boa noite. Viu? Boa noite. Beijo, obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.